isso também. Eu acho que ao longo, eu acho que à medida que a gente consegue aumentar essa base que a gente estava falando, a gente consegue, inclusive, solucionar problemas de violência, problemas de uma porrada de ordem que estão associadas ao negro, porque o negro é a maior parte da nossa população pobre. Sim. Né? E também tem um negócio engraçado, porque assim, somado a tudo isso, existe uma coisa que também é atribuída ao racismo estrutural, que é essa coisa, por exemplo, eu entro no shopping e aí o segurança do shopping vai me seguir, porque acha que eu vou roubar, ou então esse do porteiro do prédio, coisa e tal. Então, assim, tudo isso é atribuído ao racismo estrutural. O que eu digo é o seguinte, o problema do Brasil é um problema de imaginação moral. Por quê? Porque no nosso imaginário popular, criou-se uma cultura, claro, por conta da escravidão. Aí sim, você pega o histórico da escravidão e tal. Então, criou-se no Brasil uma cultura de subalternização do negro. Então, a sociedade brasileira, em geral, todo mundo, preto, branco, todo mundo, rico, pobre, todo mundo, está acostumado a ver o negro em determinados lugares e não em outros. Todo mundo é assim. Todo mundo, não adianta falar que você não é, todo mundo é. É um padrão que todo mundo enxerga. É um padrão que todo mundo enxerga. Por quê? Porque o nosso olhar se acostumou a ver isso e criou-se uma coisa enraizada na nossa cultura que eu chamo de cultura de subalternização. Também não é uma coisa que eu estou inventando. Você pega o Guerreiro Ramos, que foi um grande intelectual negro brasileiro, e ele dizia assim, o problema do racismo no Brasil é um problema estúpido. Primeiro porque ele está pautado em duas coisas. Primeiro, na inconsciência que o negro tem a respeito de si próprio, e numa ignorância que ele tem a respeito de si próprio, e na ignorância que o próprio branco tem a respeito dele mesmo. Por quê? Porque o branco brasileiro pensa que é europeu. Guerreiro Ramos falava isso na década de 40. Como 50. É que eu posso ser racista? Como é que eu posso ser racista? Então ele fala assim, um problema psicológico. O branco tem um problema psicológico porque ele acha que ele não é brasileiro, ele acha que ele é europeu. A gente tem aqui aquela mania de falar assim, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemães. Verdade. Cara, você é cafuso, você é caboclo, entendeu? Você é brasileiro, velho. Se for cavucar, sei lá, você tá ferrado. Se for aquele exame de DNA lá, entendeu? É muito difícil você ter no Brasil uma família de linhagem pura, que veio da Europa e manteve, muito difícil. Então, o Guerreiro Ramos falava, isso é um problema, primeiramente, dessa coisa de que o brasileiro, o branco, não quer ser brasileiro. Ele fica se achando uma coisa que ele não é, né? Então, criou-se essa cultura de subalternização do negro, que também, claro, a mídia vai ajudando a isso. Então, quer dizer, até a década de 80 e parte da década de 90, as novelas tinham negro, o negro era escravo, pronto, porque só tinha novela de época, e a novela de época o negro era escravo. Então, quer dizer, só tinha lugar para negro na escravidão dentro de uma novela. É evidente que também a gente tem aqui uma ignorância sistêmica, né, que não faz novela sobre o Paulo Brito, por exemplo, que foi um grande, né? Ou sobre o Rebouças, ou sobre o Luiz Gama, ou sobre, sei lá, né, ou sobre grandes personalidades negras que existiram no Brasil e que não eram escravas, né? Então, é claro, a gente tem um apagamento dessa memória histórica brasileira, e aí o negro acabou ocupando esse espaço da subalternidade, né? E aí todo mundo está acostumado com isso. Então, se melhorasse, aí voltando, se melhora a vida de todo mundo, se o negro começar a ocupar mais outros espaços, essa coisa vai naturalmente se equacionando, né? Então, se você não está acostumado a ver o negro comendo no restaurante caro, de repente você vê você vê dois, você vê três, aí pronto. Aí vira normal. Aí você esquece o estranhamento que você teve a primeira vez que você viu um. E o ser humano é muito rápido de se acostumar quando ele percebe que o padrão mudou. Exatamente. Mudou. Aí, beleza, né? Então, eu falo até com a molecada hoje, né? Falo, vocês não sabem o que é viver na década de 80, ou então meu pai. Então, vê como é que a coisa é. Então, meu pai, por exemplo, uma época ele quis ser atleta, né? Quis fazer atletismo. Eu era solteiro, ele quis fazer atletismo e tal. Ele foi tentar se associar a um clube, ele não podia. Mas por quê? Porque aqui nós não admitimos negro. Na caruda. Caralho. Aqui em São Paulo, o negro não podia ser sócio do Corinthians. O time do povo. Não podia? Não podia. Caralho, isso é bizarro. Não podia. Não podia ser. Palestra Itália, negro? Não, aí não mesmo, né? Não tem. Então Caralho. não tinha negro. Não tinha negro e Isso, não isso tinha... É década de 80? 70. 60, 70. E falar na cara.
Aqui não, negro não tem. E aí, assim, se você volta lá pra Frente Negra, por exemplo, a Frente Negra Brasileira foi também uma iniciativa individual, né, de um grupo de negros, falou, não, vamos criar um esquema aqui que a gente vai educar a população negra, a gente vai oferecer, por exemplo, eles tinham um grupo de advogados que quando algum negro sofria racismo em algum lugar, eles iam lá apavorar o dono do lugar. Ó, escuta aqui, peraí, o que você fez? O que você falou? Nós vamos te processar, então, blá, 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 entendeu? Então eles faziam isso. E aí tinha uma escola, tinha uma alfabetização, criaram uma carteirinha da Frente Negra, que aí, aqui em São Paulo, quando um negro ia procurar um emprego, se ele mostrasse a carteirinha da Frente Negra, eles falam, pô, esse aí a gente pode contratar. Caralho, que da hora. Deu uma respeitabilidade pro negro a carteirinha da Frente Negra pessoas? Brasileira. Não, milhares. Aí depois ele se espalhou por outros lugares. Que foda, milhares de associados e o caramba tal. Iniciativas individuais. O Abdias Nascimento, que depois virou um ícone da esquerda, porque depois ele se radicalizou, mas assim, quando ele se tornou político, foi senador e tal, e se ligou ao Brizola, e aí já viu, né? Mas a primeira coisa que o Abdias fez, assim, relevante na vida dele como um intelectual e artista brasileiro e tal, ele começa como poeta e tal, e aí ele vai viajar com um grupo de poetas pro Peru, se eu não estou enganado, para um desses países aqui, né? E aí ele vai assistir uma peça de teatro que era o Imperador Jones, do Eugene O'Neill. E essa peça, o Imperador Jones é um negro. Mas ele viu o sujeito fazendo o tal do blackface. Era um cara que não era negro com a cara pintada de preto. Ele viu aquilo e falou, pô, mas peraí, por que não é preto? Por que não colocou um ator negro? Quer saber? Quando eu voltar pro Brasil, eu vou criar uma companhia de teatro só com negros. Foi o que ele fez, o Teatro Experimental do Negro. Né? De onde saiu aquela Léa Garcia, de onde saiu o Ruth de Souza, né? O próprio Grande Otelo trabalhou lá. Então criou uma companhia de teatro só com negros, mas veja, o que é melhor ainda, não era uma companhia para fazer peça da África, eles representavam Shakespeare, Otelo. Da hora. O Nelson Rodrigues admirava demais o Abdias, escreveu peças para o Teatro Experimental do Negro. Então, assim, uma baita de uma franquia de sucesso. Depois eles se politizaram, aí virou meio um movimento mesmo, aí tentaram se partidarizar e tal. Mas o Guerreiro Ramos fez parte do Teatro Experimental do Negro. Então, iniciativas individuais de grande resultado e de grande impacto. Nós estamos aqui falando da Frente Negra hoje, né? 80 anos depois. Entende? Então, assim, isso para mim é onde está a força da comunidade negra brasileira. Na hora que ela aprender a olhar para si própria de novo e falar assim, gente, peraí, se a gente der o braço um pro outro aqui, e a gente esquece o Estado, velho, esquece que a gente é pobre, esquece que o Lehman tem dinheiro pra caramba, esquece esse negócio, dá o braço aqui e vamos para cima do negócio.